Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e a gente está trabalhando a redução de ordem de matrizes usando a regra de Chió. Isso para a gente poder calcular, a gente poder calcular o determinante de uma matriz de ordem qualquer, né? No caso aqui, o que a gente está fazendo é pegando matrizes de ordem 5, 6, 7, 8, enfim, uma ordem qualquer e a gente está reduzindo uma ordem de cada vez. Se está de 6, vai vir para 5, depois vai vir para 4, depois vai vir para 3, depois vai vir para... Enfim, a gente está reduzindo a ordem da matriz para poder calcular o determinante usando a regra de Sarris ou aquela da diagonal principal menos a secundária, certo? Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está reduzindo ordens. Se você chegou nesse vídeo aqui e não assistiu pelo menos o primeiro, né? Você tem que ter assistido pelo menos o primeiro, porque lá eu disse como é que a gente faz. Então, se você não souber, né? Se você não conseguir entender isso aqui, é porque você não assistiu o primeiro vídeo. Tá bom? Então, assiste lá antes de ver esse aqui, para poder você entender tudo direitinho. Vamos lá, o desafio. Determine para quais valores de x a matriz A. Aqui a matriz A, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas, certo? Ela está aí bonitinha. E de modo que ela não é invertível. Lembre, o que é uma matriz invertível? Para a gente poder determinar o que é uma não invertível, né? Uma matriz invertível ou inversível é a matriz que a gente consegue determinar uma inversa. Não é toda matriz que a gente consegue fazer isso, né? E as matrizes que a gente consegue determinar a inversa é justamente uma matriz invertível. Ou seja, se ela não é invertível é porque ela não tem uma inversa. Sim, professor, mas o que agrega essa informação aqui ao nosso vídeo? Pois é, algumas questões, eu acho que tem pelo menos uma questão dentro do trabalho que eu passei para os meninos, que fala justamente sobre essa questão da relação do determinante e do inverso, né? De ter inverso ou não ter inverso. Basicamente, a gente aprendeu a calcular a inversa de uma matriz lá ainda falando no conteúdo de matrizes. E aí eu só comentei que a gente ia ter matrizes que tinham inversas e que não tinham inversas. Só que agora, com o uso determinante, a gente aprende uma coisa, que isso é importante. A matriz só tem inversa se o determinante for diferente de zero, certo? Para uma matriz ter inversa, o determinante precisa ser diferente de zero. Se o determinante é igual a zero, ela é não inversível ou não invertível. Tá entendendo? Basicamente é isso. O que ele diz aqui, ó, que ela não é invertível, significa dizer que o determinante dessa matriz A é igual a zero, certo? Que o determinante da A é igual a zero, porque se for igual a zero, não tem inversa. É essa a informação, essa é a palavra-chave da questão. É aqui que você vai colher a equação. Se você não soubesse dessa informação, não tem como você resolver essa questão. Porque você precisa saber que as matrizes não inversíveis têm determinante igual a zero para que você use esse zero dentro da equação. Sacou? Beleza. Então, bora lá. Bom, já vi que aqui vai dar trabalho, né? Já vemos que ela aqui é de ordem 4×4. Você vai ter que aplicar a regra de Chió, que é para reduzir. Então, bora reduzir ela. Primeiro é o seguinte, eu vou passar essa coluna aqui, ó, para cá para frente, certo? Vou trocar a posição dessas duas colunas. Essa aqui vai vir para trás e essa aqui vai vir para frente. Então, eu vou ter o seguinte. A matriz A', ela é da seguinte forma. Menos 8, 7, menos 6 e 1. 2x, 0, 0. 4 menos 5, x ao cubo, mais 8, 0. Menos 3, 0, 0, 0. Certo. O determinante da matriz A' é igual a menos o determinante da matriz A. Porque eu troquei a posição de uma linha, de uma coluna com outra. Então, por essa troca,
o sinal muda. Isso aí está lá naquelas propriedades que eu passei. Eu vou agora trocar a posição dessa linha de baixo aqui para cima e trazer a de cima para baixo. Por que, professor? Porque fazendo essa troca, eu vou conseguir levar o 1 que está aqui, ó, lá para a posição do A índice 1, né? O A1, aliás, A índice 1. Estou nem falando de progressão. Então, vou levar ele lá para cima, lá para o primeiro termo, para poder aplicar a regra de Chió. Lembre-se que a regra de Chió só podia ser aplicada se o primeiro elemento fosse igual a 1 e a matriz fosse quadrada de ordem superior ou igual a 2, né? Então, eu vou agora determinar uma matriz a duas linhas, que é justamente a troca dessa posição, né? A posição dessas duas linhas aqui. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0, 7x menos 5 e 0, menos 6, 0, x ao cubo mais 8, 0. E aqui embaixo vai vir o que estava lá em cima. Menos 8, 2, 4 e menos 3. Espero que esteja dado para compreender aí. Beleza. Agora eu vou reduzir a ordem, né? Eu vou aplicar isso aqui dentro do determinante, para poder aplicar o determinante. O que eu vou fazer? Vou suprimir. Só lembrar um detalhe, antes que eu continue, é que o determinante da A duas linhas é igual a menos o determinante da uma linha, que por sua vez é menos o determinante da A, ou seja, isso aqui é igual ao determinante da A, tudo bem? Como eu fiz uma troca aqui, mudou de sinal uma vez, estava positivo, veio para negativo. Aqui eu fiz outra troca, estava negativo e veio para positivo. É basicamente isso que eu quero dizer. Ou seja, calculando o determinante disso, eu tenho o determinante da A, que tem que ser igual a zero, por obrigação lá do fato dela não ser invertível. Ok. Então, bora lá suprimir a linha e a coluna. Suprimimos aqui a primeira linha e a primeira coluna. Vou colocar aqui em cima para ficar um espaço maior. Então, nós teremos aqui x, como aqui é zero, vai ficar menos 7 vezes 0. 0 menos 6 vezes 0. 2 menos 8 vezes 0. Olha que interessante, tudo zero, gente. É perfeito quando tem zero assim. Já percebeu que aqui também vai dar zero, né? Vai ter zero aqui também. Então, menos 5 vezes, aliás, menos 7 vezes 0. X ao cubo mais 8 menos 6 vezes 0. 4 menos 8 vezes 0. Tá tudo dando zero, né? Legal. 0 menos 7 vezes 0. 0 menos 6 vezes 0. E menos 3 menos 8 vezes 0. Poxa, que é o determinante, né? Só uma barra. Ai, como é chato trabalhar ao vivo, sem uma edição. Olha, se alguém souber editar vídeos, me chama aí no meu contato, todo mundo tem. Procura aí no Facebook, Jorge Cruz, e manda aí, que aí talvez eu contrate seus serviços. Dependendo do valor, a gente conversa. Tá bom? Então, bora eliminar os zeros aqui, né? Eu fico com os olhos brilhando quando eu vejo esse monte de zero multiplicando aqui, ó. Vai, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Professor, quer dizer que você podia ter usado só essa matriz aqui de dentro? Sim, pelo fato de aqui de cima tudo ser zero. Se fosse tudo zero aqui ou tudo zero aqui, ou tivesse zero aqui, um número aqui tivesse um número, aqui fosse zero, também daria a mesma coisa. E isso aqui eu já sei, certo? Isso aqui eu já sei, mas não é, como é que eu posso dizer? Não tem uma propriedade que diga isso. Ninguém escreveu exatamente sobre isso.
Mas é uma observação que a gente faz de tanto resolver questão do tipo, tá entendendo? Então, continuando. Aqui nós vamos ter então só x, 0, 2, menos 5, x a terceira mais 8, 4, a moto de novo, 0, 0, menos 3. Então, vamos calcular esse determinante aí, tudo bem? Vamos lá. Eita, professor, parece que vai dar trabalho. Parece, mas não é. Então, x vezes x a terceira mais 8 vezes menos 3. Agora é que está o truque, ó. Diagonal principal. Quando eu vou trabalhar a paralela, olha o que acontece. 0 vezes 4 vezes 0 vai dar 0. Menos 5 vezes 0 vezes 2 vai dar 0. Quando eu vou trabalhar agora o outro lado, 2 vezes x a terceira mais 8 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 0 vezes x dá 0. 0 vezes menos 5 vezes menos 3 também dá 0. Então, no final das contas, o determinante é isso aqui, ó. Tudo bem? Só os elementos da diagonal principal multiplicados, certo? Beleza. Isso aqui tem que ser igual a 0. Isso aqui é o determinante da A, tá bom? Isso aqui é o determinante da A. Pelo fato de ser o determinante da A duas linhas, que é igual ao determinante da A. Isso é importante. Esse raciocínio conectado é importante. Bom, por ela não ser invertível, aqui nós teremos que dizer que o determinante é 0. Ou seja, x vezes x ao cubo mais 8 vezes menos 3 tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Aí pronto, nasceu a equação. Daqui é que sai o resultado. Agora a gente tem como ter o resultado. Bom, vou passar esse indivíduo para o outro lado dividindo. Professor, você não vai distribuir? Não. Não é toda vez que a gente começa fazendo essa distribuição. Tem alguns momentos que é melhor você aplicar as propriedades antes de fazer as distribuições, porque fica mais fácil. Aqui eu posso muito bem isolar o x passando esse rapaz para o outro lado dividindo. E quando eu for dividir 0 para ele, ele acaba sumindo, então não faz diferença. Isso aqui é a mesma coisa. Porque você passou o menos 3 para o outro lado dividindo, e quando você dividiu 0 para menos 3, o resultado dá 0. Certo? Agora é o seguinte, daqui em diante, se você distribui, você vai obter uma equação do quarto grau. Olha. Você vai ter isso aqui, ó. Se você distribuísse, né? X à quarta mais 8x. Pronto, você não ia conseguir resolver. Porque você sabe resolver uma equação do segundo grau, mas você não sabe resolver esse tipo de equação do quarto grau. Não tem uma fórmula. Até tem, acho que tem. Até a 5, se eu não me engano. Mas é muito além do que a gente consegue compreender agora. Então, você vai ter que apelar para uma propriedade da multiplicação, que diz que o produto entre dois números só dá 0 quando um dos dois números é 0. Certo? O produto... Tenta pensar. Dois números se multiplicando. Quando é que dá 0? Quando você tem um dos dois sendo 0. Ou o que está aqui é 0, ou o que está na outra parcela é 0. Ó, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 0, 0. Todo número que multiplica por 0 dá 0. E um resultado de uma multiplicação só dá 0 quando um dos dois elementos é 0. Ou seja, essa informação serve para dizer que o x é 0, né? Esse x aqui é 0, ou o x à terceira mais 8 aqui é 0. Por quê, professor? Não é uma multiplicação entre dois fatores? Não está dando 0? Então significa que esse é 0 ou esse é 0. Foi o que eu escrevi. Então, aqui nós já teríamos um resultado. São valores, então são mais de um. E daqui de dentro vai sair outro. Vai ficar x à terceira igual a menos 8. X é igual a raiz cúbica de menos 8. X é igual a menos 2. Professor, não tem que levar o mais ou menos? Não, quando aqui é par. Quando o expoente é par, é que a gente leva o mais ou menos. Mas nesse caso aqui, motos lá dentro. Então, em cima, aqui está 3, né? E o resultado é menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá menos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8.
Então, os resultados serão esses dois aqui, x0 ou x igual a menos 2. Espero que tenha dado para entender. Se você não entendeu e se a moto atrapalhou, me perdoe aí, mas é porque só se eu fosse lá e desse um tiro, né? Porque consciência ninguém tem, porque estão rodando em cima do Morro Branco e já disseram que não é permitido rodar em cima do Morro Branco para as dunas ficarem lá quietinhas, mas o Negrado insiste em fazer motocross justamente em cima da duna. Muito obrigado, valeu, tamo junto, é nóis. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, me pergunta o que foi que aconteceu e me diz o que foi que aconteceu para poder a gente trabalhar melhor da próxima vez. É isso aí, tô aguardando os trabalhos e tem um exercício que eu vou deixar aqui a página do livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até lá, até já, até foi, tchau.